Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, escuta neste instante o som de uma porta sendo destravada nos céus. É um som que a ansiedade abafou, que a dúvida silenciou, que a repetição vazia de palavras nunca conseguiu produzir. Mas hoje ele ressoa, porque hoje não é sobre o que você diz, é sobre o que você crê. Entre o seu clamor e a intervenção milagrosa, há uma única chave, esquecida por muitos, negligenciada por outros, mas disponível para você agora. A fé genuína. Não um sentimento, não um desejo, mas uma certeza sólida e ousada de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você está ouvindo isso com o coração apertado, com a esperança minguando, achando que suas orações batem no teto e caem de volta, eu te declaro, o céu não está em silêncio, ele está respondendo. Mas a sua antena espiritual, sintonizada na frequência do medo e da incredulidade, não consegue captar o sinal. Esta oração é o nosso ajuste sintonizador. Vamos juntos desvendar o segredo mais profundo e, ao mesmo tempo, mais simples do universo espiritual. Como a fé pura e simples destrava o poder e faz com que o sobrenatural invada o natural. Prepare-se não apenas para ser consolado, mas para ser capacitado. Prepare-se para entender, de uma vez por todas, que entre o seu amém e o milagre só há uma ponte, a sua fé. E nós vamos atravessá-la. Eu venho diante de ti, ó Deus, com a honestidade crua da minha necessidade. Mas hoje não venho apenas listando problemas. Venho declarando uma verdade maior do que todos eles. Tu és real, tu estás vivo e tu te importas. Esta é a base de tudo. Sem esta fundação, a fé é apenas um salto no escuro. Com ela, a fé é um passo firme na direção de uma realidade mais sólida do que o concreto. Então, eu firmo os meus pés nesta rocha. Proclamo, tu és o eu sou, o Criador, o sustentador, o redentor, o interventor. A minha história não é um acidente perdido num cosmos indiferente. É um capítulo cuidadosamente supervisionado por ti. E este capítulo atual de luta, de espera, de silêncio aparente, não é um sinal do teu abandono. É o solo onde a semente da fé é chamada a germinar. Porque a fé não cresce em estufas de facilidade. Ela se fortalece nos vales da adversidade. Ela se prova nos desertos da demora. Eu aceito este lugar, não como uma condenação, mas como um campo de treinamento. Aqui, hoje, eu decido treinar a minha fé. E o primeiro exercício é este: crer que tu ouves, realmente ouves. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A tua palavra diz que ouves. Então, eu escolho crer nisso mais do que nos meus sentimentos de solidão espiritual. O silêncio não é surdez, é o espaço sagrado onde a fé opera. É no silêncio que eu aprendo a discernir entre a voz da minha ansiedade e o sussurro do teu espírito. Por isso, em vez de gritar mais alto, eu me aquieto. Em vez de repetir freneticamente o meu pedido, eu me coloco em posição de escuta. Eu digo, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Este é o primeiro desbloqueio. Acreditar que a comunicação é bilateral, que oração não é um monólogo, mas um diálogo, e que a primeira parte do diálogo é eu me calar e crer que tu estás falando. Mas crer que tu ouves não é suficiente. É preciso crer que tu respondes. E aqui está o âmago do segredo.
A resposta nem sempre é um sim imediato e na forma que eu desejo. Às vezes é um não que me protege. Às vezes é um espere que me prepara. Às vezes é um sim que vem por um caminho totalmente inesperado. A fé que desbloqueia a intervenção é a fé que confia no respondedor, não na resposta específica que eu imaginei. É a fé que diz: seja feita a tua vontade. E diz isso com um coração verdadeiro, não como uma fórmula de resignação, mas como uma declaração de confiança suprema na tua sabedoria e no teu amor. Esta fé é rara, é custosa, exige que eu morra para os meus próprios roteiros. Mas é esta fé que move montanhas, porque quando a minha vontade se alinha à tua, eu não estou mais pedindo por capricho. Estou pedindo pela concretização do teu plano na terra. E isso tu sempre farás. Então, eu examino os meus pedidos. Quero saúde, prosperidade, restauração. Mas por quê? Para meu conforto? Para minha glória? Ou para que eu tenha mais energia, mais recursos, mais integridade para servir ao teu reino e amar as pessoas ao meu redor? A fé que desbloqueia o céu é a fé com motivação alinhada ao teu coração. É a fé que busca, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. Quando isto é verdadeiro, todas as outras coisas nos são acrescentadas, não como um subproduto mecânico, mas como a provisão natural de um pai para um filho que está ocupado na obra da família. Hoje, eu purifico as minhas intenções. Não peço mais para impressionar ninguém, nem para provar um ponto, nem para satisfazer um ego ferido. Peço para ser um vaso mais útil, um canal mais limpo, um filho que reflete o Pai. Eu creio que quando meu coração bate nesta sintonia, os céus se inclinam para ouvir com atenção redobrada. E agora, eu exercito esta fé. Visualizo, com os olhos do Espírito, a resposta a caminho, não como um falso misticismo, mas como a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Vejo a cura operando nas células do meu corpo. Vejo a provisão sendo conduzida até mim por rotas divinas. Vejo os relacionamentos sendo sarados pelo bálsamo do perdão. Vejo a paz guardando a minha mente. Esta visualização não é criação de uma realidade alternativa. É a percepção da realidade espiritual que é mais verdadeira do que a física. A fé é a mão que segura esta realidade e a traz para o mundo visível. Sinto o poder desta fé começando a circular em mim. É uma corrente suave, mas ininterrupta. É a confiança de que, enquanto eu oro, os anjos são comissionados, as forças espirituais se movem e a engrenagem celestial entra em ação. Por isso, eu agradeço. Agradeço pela resposta que já está em trânsito. Agradeço porque o céu já se moveu. O sim já foi declarado nos lugares celestiais. O tempo de manifestação na terra é uma questão de sincronia e não de dúvida. A minha gratidão antecipada é o selo da minha fé. É a prova de que eu realmente acredito. E esta gratidão atrai a manifestação como um imã. Respire fundo. Sinta esta nova posição. Você não é mais um suplicante desesperado. Você é um filho confiante, conversando com o pai sobre os negócios da família. A atmosfera muda, o desespero vai embora. A certeza se instala. E é nesta certeza que o milagre encontra o ambiente fértil para nascer. Se você está sentindo esta mudança, se a fé começa a pulsar como uma certeza e não como um esforço, escreva nos comentários: o céu responde. Esta declaração é o primeiro ato de fé coletiva.
Vamos juntos sintonizar a nossa antena espiritual. E porque declaramos juntos, o céu responde. A nossa fé deixa de ser um ponto isolado e se torna uma corrente, um circuito que agora precisa ser limpo de qualquer interferência. Porque a fé não opera no vácuo. Ela é a moeda do reino espiritual. E para que a transação da intervenção divina se complete, o canal deve estar livre. Há bloqueios que, mesmo sem querer, instalamos. São como cortinas grossas entre nós e a luz do sol. O sol continua brilhando, mas a sala permanece na penumbra. Esta parte da oração é sobre identificar e remover essas cortinas. É um trabalho íntimo e corajoso, porque mexe com as feridas que protegemos e com os cantos escuros que evitamos. Mas é necessário. A fé pura é como um raio laser. Precisa de um caminho reto e desimpedido para focar toda a sua potência no alvo. Vamos juntos inspecionar o caminho. O primeiro bloqueio, e muitas vezes o mais pesado, é a dúvida enraizada. Não a dúvida passageira, mas aquela que se instalou como uma filosofia de vida. Será que Deus realmente pode? Será que Ele quer para mim? Esta dúvida é um duplo bloqueio ao poder e à bondade de Deus. Ela nos faz orar com um "se" no coração. Senhor, se for da tua vontade, dito não em submissão, mas em descrença da sua bondade. Senhor, se o Senhor puder, ecoando a pergunta do pai do menino endemoninhado. E a resposta de Jesus é a mesma hoje. Se podes, tudo é possível ao que crê. A dúvida paralisa a fé no nascimento. Então eu confronto esta dúvida, eu a nomeio, eu a trago à luz. Pai, há em mim uma dúvida profunda de que tu queiras o meu bem. Há uma desconfiança de que o teu caráter é realmente amoroso para comigo. Esta dúvida nasceu de orações não respondidas no meu tempo, de perdas dolorosas, de silêncios que eu não entendi. Mas hoje eu decido não me deixar governar por esta experiência passada. Decido me governar pela tua palavra, que declara que tu és bom e que o teu amor dura para sempre. Perdoa-me por ter duvidado do teu coração. Cura esta ferida de desconfiança. Eu escolho crer que tu és tão bom quanto diz ser, e que mesmo o que não entendi tinha uma semente de bondade. Este é um ato violento contra a dúvida. É escolher acreditar na narrativa de Deus sobre a nossa vida e não na nossa própria narrativa ferida. O segundo bloqueio é o pecado não confessado, não abandonado. Não falo dos tropeços comuns da caminhada, mas daquela área de desobediência consciente que nós protegemos, com a qual negociamos. Isaías 59, 1, 2 é claro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado é uma barreira de comunicação. Não porque Deus nos abandone, mas porque nós nos afastamos da frequência da santidade. A fé opera no terreno da obediência. Então, eu me coloco sob a luz do Espírito Santo. Peço que me revele qualquer coisa em minha vida que esteja criando esta separação. E eu espero, em silêncio, e o Espírito é fiel. Ele mostra. Pode ser um ressentimento guardado, uma mentira justificada, uma desonestidade nos negócios, um relacionamento impuro, uma idolatria ao dinheiro ou ao status. O que for, eu não resisto.
Não justifico, confesso, pequei, fiz isso, é errado. E não paro na confissão, abandono. Tomo uma decisão prática de sair daquela zona e me limpo no sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Sinto a cortina sendo puxada, a luz entrando, a conexão fica mais nítida, a fé respira melhor. O terceiro bloqueio é a incredulidade mascarada de realismo. É aceitar a situação atual como definitiva. É olhar para o diagnóstico médico, para a conta bancária, para o relatório negativo e dizer: é isto, não tem jeito. Isto não é realismo, é falta de fé na realidade superior do reino de Deus. A fé é a substância do que se espera. Se eu não consigo substancializar nada além da minha circunstância atual, minha fé é nula. Então, eu me recuso a aceitar o visível como a verdade final. Declaro: há uma realidade maior, estabelecida pela palavra de Deus, e eu me apego a ela. O diagnóstico não é a última palavra. A conta bancária não define a minha provisão. O relatório negativo não cancela a promessa. Eu me recuso a construir a minha identidade sobre a areia das circunstâncias. Construo sobre a rocha da tua fidelidade. Esta recusa é ativa, é uma decisão diária de renovar a mente, de falar o contrário do que os sentidos mostram. É aqui que a fé vira guerra, é o bom combate, e há um quarto bloqueio, sutil e poderoso: a falta de perdão. Guardar ofensa é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogar no outro. Você é quem se queima. A amargura contamina todo o sistema espiritual. Ela nos prende ao ofensor e ao fato e impede que a graça flua livremente através de nós. A fé opera no ambiente da graça. Se eu retenho a graça de perdoar, como espero que a graça da intervenção divina flua para mim? Então, agora, eu libero, perdoo. Não porque a pessoa mereça, mas porque eu mereço ser livre. Perdoo o pai ausente, o cônjuge traidor, o amigo que falhou, o chefe injusto. Perdoo a mim mesmo por erros passados. Solto o direito de julgar, de me vingar, de guardar rancor. Corto o cordão espiritual da mágoa e, quando faço isso, sinto uma leveza imensa. Uma porta pesada se abre na minha alma. A fé, que estava presa pelo ressentimento, agora tem espaço para se expandir. Com estes bloqueios sendo identificados e removidos, a fé pode operar em sua potência máxima. Ela não é mais uma chama fraca e vacilante, é um fogo concentrado. E este foco é crucial. A fé não é um sentimento difuso de espero que dê certo. É uma certeza específica direcionada a uma promessa específica. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A fé dá substância ao invisível. Então, eu paro de orar de forma genérica. Abençoa-me, Senhor. Torna-se: Senhor, creio na tua promessa de provisão em Filipenses 4:19 para suprir esta necessidade específica de giz até tal data, e eu te agradeço. Cura-me. Torna-se: Pai, creio que pelas pisaduras de Jesus eu estou sendo curado desta dor específica nas costas e declaro que a saúde divina flui em mim agora. Esta especificidade é audaciosa, mas é bíblica. É assim que a fé operou nos heróis das Escrituras. Eles creram em promessas específicas. Ao fazer isso, sinto a fé se tornando uma força ativa dentro de mim. Não é mais algo que eu tenho, é algo que me tem. Ela me move, ela me faz agir de acordo com a promessa, mesmo antes de vê-la. Começo a agir como um curado,
a administrar as finanças como um próspero, a falar como alguém perdoado e cheio de paz. Esta ação correspondente é a prova da fé. É o passo para dentro do Jordão antes das águas se dividirem. E é neste passo que o céu mais se move. Se você está fazendo esta limpeza espiritual comigo, sentindo os bloqueios serem desfeitos e a fé se tornar específica e ousada, deixe seu amém nos comentários. Nosso amém é o som da faxina espiritual sendo concluída, preparando o terreno para o milagre. E a fé agora se revela em sua verdadeira natureza. Ela não é estática, é dinâmica. Não é um estado de chegada, mas um modo de viagem. E nesta parte da jornada, descobrimos o ritmo cardíaco da fé que realmente move o céu. É uma pulsação constante entre persistência ousada e repouso completo. Não um ou outro, mas os dois, juntos, em uma dança divina. A fé que desbloqueia a intervenção não é um grito isolado. É uma conversa contínua. Não é um assalto desesperado aos céus. É uma permanência confiante no lugar da promessa. É aqui que muitos desistem, confundindo a demora com uma negação. Mas hoje, nós aprendemos a linguagem da espera ativa, porque o tempo entre a semente da promessa e a colheita do milagre não é um vazio. É o útero onde a fé é gestada até a maturidade plena. E é neste útero que o caráter é forjado para sustentar a bênção. Então, eu assumo a postura do persistente, como a viúva do juiz iníquo, que não pedia por favor, mas por justiça. Ela não estava duvidando da capacidade do juiz. Estava tão certa da sua própria causa que não aceitava um não como resposta. A sua persistência não era para convencer a um Deus relutante, mas para desenvolver nela mesma uma fé tão tenaz que se tornasse o vaso adequado para a resposta. É assim que oro agora, não com lamúrias, mas com declarações calmas e repetidas da tua fidelidade. Pai, a tua palavra diz que és o meu pastor e nada me faltará. Eu te agradeço por esta verdade e, com base nela, trago novamente diante de ti esta necessidade. Não porque tu tenhas esquecido, mas porque eu estou me alinhando dia após dia à realidade desta promessa. Esta oração persistente não cansa a Deus, fortalece a mim. Cada vez que repito a promessa, a dúvida residual perde terreno. Cada vez que apresento o pedido com ação de graças, minha confiança se consolida. A persistência é a minha parceria com o tempo de Deus. É eu dizer, eu não vou embora. Ficarei aqui, nesta expectativa, até que a visão se manifeste. Mas esta persistência seria insuportável se não fosse equilibrada pelo repouso. E o repouso da fé é a sua expressão mais sublime. Hebreus 4 entra no nosso espírito. Portanto, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. O repouso da fé é cessar das minhas próprias obras para fazer a obra acontecer. É parar de me contorcer, de me manipular, de tentar forçar a porta. É entregar a engenharia do milagre às mãos do divino engenheiro e, em seguida, deitar na rede da confiança e descansar. Este repouso não é negligência, é a evidência suprema de que eu realmente acredito que ele é capaz. É o está consumado, aplicado à minha situação. Eu oro, decreto, tomo os passos de obediência que me são mostrados e depois descanso. Durmo em paz, sorrio no meio da tempestade,
porque a minha fé já viu o barco chegando à margem, mesmo que eu ainda esteja no meio do mar, remando com a força que Ele me dá. Neste lugar de repouso persistente, a fé se torna sensível. Aprendo a discernir os sim silenciosos, os espere, cheios de propósito, e até os não, cheios de graça. O céu está sempre respondendo. A intervenção está constantemente em movimento. Mas muitas vezes eu esperava um trovão e um raio, quando Deus estava sussurrando através de uma impressão suave no espírito, de uma porta que se entreabriu discretamente, de uma paz inexplicável que invadiu o caos. Agora eu afino os meus sentidos espirituais. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ouço. Ouço a confirmação através de uma palavra na Bíblia que salta para mim. Ouço através do conselho sábico de um irmão maduro. Ouço através da porta que se fecha, que me protege de um caminho errado. Cada uma destas coisas é uma resposta. Cada uma é um bloco de construção do milagre maior. A fé que desbloqueia é a fé que percebe estes movimentos e diz: obrigado, estou vendo. Estou seguindo. E é neste ponto que a fé se torna criativa. Ela começa a criar a atmosfera do milagre. Como Jesus que, diante do túmulo de Lázaro, agradeceu antes de ver o resultado. Ele criou uma atmosfera de gratidão, que é a atmosfera da fé realizada. Então eu começo a viver no ambiente da minha oração respondida. Se orei por paz, recuso os pensamentos de ansiedade e escolho meditar na tua fidelidade. Crio paz no meu interior. Se orei por provisão, começo a ser generoso com o pouco que tenho, criando um fluxo de dar e receber. Se orei por cura, falo palavras de saúde sobre o meu corpo e me movimento dentro das minhas possibilidades atuais. A fé não espera passivamente. Ela gera um ecossistema onde o milagre pode florescer. Eu me torno um cooperador com Deus, não apenas um espectador. Pai. Nesta fase, a tentação do desânimo pode vir com força. Os dias se passam, a situação parece estática, a voz do nada vai mudar sussurra. É aqui que a persistência e o repouso mostram seu poder. Em vez de me desesperar, eu me recordo. Recordo as vezes passadas em que tu agiste. Recordo as pequenas respostas recentes que eu discerni. Recordo as promessas da tua palavra. A fé se alimenta da memória da fidelidade de Deus. E então eu louvo. O louvor no deserto é a arma mais poderosa. Ele não muda a Deus, ele me muda. Ele me tira do foco no problema e me coloca no foco no Deus do impossível. O louvor eleva a minha frequência espiritual para a frequência do milagre. E no meio do louvor, muitas vezes, a direção clara vem. A estratégia surge, a força se renova. Assim, eu me vejo como um agricultor espiritual. Plantei a semente da promessa através da oração específica, reguei com persistência e protegi com repouso confiante. Arranquei as ervas daninhas da dúvida e do pecado, e agora eu vigio. Não com nervosismo, mas com expectativa alegre. Eu sei que debaixo da terra, na dimensão invisível, a semente está germinando. As raízes estão se fortalecendo, o broto vai romper a superfície. O meu trabalho é crer, agradecer e estar pronto para a colheita. Eu não cavo a semente todos os dias para ver se está crescendo. Isso a mataria. Eu confio no processo que tu iniciaste. Esta é a fé que honra a Deus. A que o crê fiel, mesmo sem ver. Sinto uma estabilidade profunda tomando conta do meu ser. A montanha-russa emocional parou. Há uma calma, uma certeza serena. As circunstâncias podem até se agitar,
mas há um âmago em mim que está quieto e seguro. Este âmago é a fé madura. Ela já não pergunta se, mas como. Já não clama por provas, mas vive na realidade da promessa. E desta posição eu posso amar melhor, servir melhor, ser um testemunho melhor. Porque a minha paz não depende mais da intervenção. Ela é a prova de que a intervenção já está em andamento. Se você está entrando neste ritmo saudável de persistência e repouso, se a ansiedade está sendo substituída por uma expectativa calma, deixe seu like neste vídeo. Que este gesto seja um marco de que você aprendeu a esperar em Deus, não com desespero, mas com a certeza de quem já vê, pela fé, a resposta a caminho. E assim, na sincronia perfeita entre a persistência que não desiste e o repouso que não duvida, acontece o inevitável. O invisível torna-se visível. O sussurro do céu torna-se um rugido na terra. A semente da fé, cultivada com lágrimas de esperança e regada pela certeza, finalmente rompe o solo do impossível e ergue-se verde e vibrante para a luz do dia. O segredo está desvendado. E ele não era um código complexo, uma fórmula mágica ou um ritual escondido. Era simples, profundo e pessoal. A fé que desbloqueia os céus é a que se funde com a vontade do Pai, transformando o coração do homem em solo sagrado, onde o divino escolhe realizar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Hoje eu não apenas creio, eu vejo. Não apenas espero, eu seguro nas mãos a primeira evidência concreta da resposta. A intervenção chegou. Não como um furacão que destrói, mas como a alvorada que dissipa silenciosamente as trevas. E percebo que o milagre maior não foi a mudança na circunstância, mas a metamorfose dentro de mim. Eu sou o primeiro milagre. A fé que nasceu frágil agora é uma coluna de fogo. A confiança que titubeava agora é uma fortaleza. E desta nova posição, o mundo parece diferente. Tudo é possível. Por isso, minha boca se enche de um louvor que é mais do que gratidão. É celebração de uma aliança invencível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança agora é uma experiência palpável. Tu não apenas respondeste à minha oração, revelaste-te como o respondedor. Este conhecimento é o verdadeiro tesouro. As circunstâncias mudam, as necessidades variam, mas a revelação de quem tu és permanece para sempre. E é nesta revelação que eu me ancoro para sempre. Agora eu sei. O céu não apenas responde, o céu se envolve. O Pai não apenas concede, ele se dá. E este é o desbloqueio final e eterno. A compreensão de que a maior intervenção divina já aconteceu na cruz. E todas as outras são extensões desta graça, manifestações deste amor inesgotável. Observo os fios da tapeçaria. Aquele não que me causou tanta dor protegeu-me de um caminho de ruína. Aquele espere que testou minha paciência equipou-me com um caráter que a bênção rápida teria destruído. Aquele sim inesperado veio por uma rota tão criativa que só pôde ser obra das tuas mãos. Cada resposta em seu tempo e modo foi um ato de amor soberano. E hoje eu vejo o padrão, vejo a sabedoria, vejo o cuidado minucioso. A fé foi a lente que me permitiu enxergar este trabalho artístico enquanto ele era feito. E agora a obra está revelada e é linda. Minha história não é um amontoado de eventos aleatórios.
É uma narrativa cuidadosamente orquestrada por um autor que é amor. E este capítulo de clamor e resposta será um ponto de virada nas páginas da minha vida. Assumindo esta nova identidade de filho que sabe que o pai ouve e age, minha vida muda de vocabulário. A dúvida perde seu lugar no meu diálogo interior. A queixa é substituída pela ação de graças antecipada. A oração deixa de ser um recurso de emergência e se torna a respiração constante da minha alma, uma comunicação contínua com a fonte. E desta comunhão, naturalmente, fluem as ordens que mudam o mundo ao meu redor. Vá, venda, dê, fale, cure. A fé que recebe é a mesma que se levanta para obedecer. A intervenção que experimentei não é para meu consumo privado. É um rio que deve fluir através de mim. Eu me torno um ponto de acesso, um lugar onde o céu toca a terra para os outros. Esta é a continuidade do milagre, portanto eu me comprometo solenemente. Comprometo-me a nunca mais subestimar o poder de uma fé simples e pura. Comprometo-me a lembrar, nos vales futuros, da montanha onde estou hoje. Comprometo-me a contar esta história aos meus filhos, aos meus amigos, ao estranho cujo olhar carrega o mesmo desespero que um dia foi meu. A minha vida será um testemunho andante do Deus que responde. E comprometo-me a confiar não apenas nas respostas, mas no silêncio que também fala, no ainda não que também prepara, porque conheço o coração por trás de todas as coisas. Olho para o horizonte do meu amanhã e não vejo mais ameaças, mas territórios de promessa. Vejo desafios, sim, mas cada um é uma nova oportunidade para ver a glória de Deus se manifestar. A fé, agora madura, não teme o desconhecido. Ela o saúda, porque sabe que o desconhecido é o palco preferido do Deus conhecido. Eu caminharei sobre as águas das próximas tempestades, não porque seja corajoso, mas porque os meus olhos estão fixos naquele que é Senhor, até do vento e das ondas. Para você que chegou até aqui, a jornada da fé não termina com este amém. Ela está apenas começando. Você carrega agora dentro de si o segredo desvendado. Você sabe que a chave estava sempre em suas mãos. Acreditar, realmente acreditar, no amor infalível e no poder ilimitado do Pai. Você passou pelo fogo da dúvida, pela paciência da espera, pela purificação do motivo e emergiu. Você não é mais o mesmo. O céu respondeu a você e esta resposta ecoará por toda a sua vida, transformando não apenas suas circunstâncias, mas a cada pessoa que você tocar com a história da sua fé. Agora é sua vez. Compartilhe nos comentários uma palavra, um testemunho, um glória a Deus pela resposta que você recebeu ou pela fé que foi fortalecida. Sua experiência é um farol. Encaminhe este vídeo com urgência para alguém cuja fé está fraquejando, que acha que suas orações não passam do teto. Seja o instrumento que desbloqueia a fé no coração de um irmão. Curta este vídeo e inscreva-se no canal Ora, Medita, Prospera, para que esta corrente de fé e intervenção divina nunca se quebre e mais vidas sejam transformadas pelo poder de um Deus que responde. Que a paz que excede todo o entendimento, fruto desta fé comprovada, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que você viva cada dia a partir da realidade de que o céu está aberto sobre a sua vida e que os anjos ascendem e descendem em seu favor. A intervenção divina não é um evento raro, é o estilo de vida daquele que crê. Viva nisto, respire isto e nunca mais duvide. O céu responde.
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.